Oi, gente. Hoje eu tive uma mensagem de Deus muito importante que eu queria compartilhar com vocês através de um sonho. E Deus tem falado tanta coisa nesses dias. Algumas eu vou guardar para mim, porque é entre eu e Ele, mas tem outras que eu vou compartilhar com vocês. E essa daqui de hoje eu acordei tão assustada que eu falei, não, eu preciso alertar as pessoas sobre isso, porque isso é muito sério. E o sonho era esse. Eu estava conversando com Deus no sonho, perguntando para ele sobre os um terço. Porque eu sempre comentei isso com a minha mãe, né? Falei, mãe, se é um terço de toda a humanidade, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, essa somatória toda é um terço. Então, ou seja, não é um terço da primeira geração, um terço da segunda, não, é um terço de toda a humanidade. Então eu falei, cara, imagina, dessa última geração, então vai subir o quê? Vai subir praticamente ninguém. Porque é uma geração que eu nunca vi igual, de tão apóstata, de tão longe de Cristo, de tão. Você não consegue olhar para o lado e ver um irmão, entendeu? Tipo, que você possa esticar ali a mão. É muito difícil. É muito difícil. E eu tô falando isso com o coração muito apertado, me segurando aqui para não chorar. Porque quando eu tava comentando isso com ele, eu falei assim, pai, e esses um terço? Tava perguntando sobre isso. E eu escutei assim, meu Deus, não vai, desta geração, não vai subir praticamente ninguém. São muito poucos, são pouquíssimos que vão subir. Foi muito difícil eu conseguir completar os um terço. Ou seja, eu não lembro as palavras exatas, mas ele quis dizer isso, que se ele pudesse voltar atrás na profecia que ele fez de um terço, ele voltaria. Como ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Então, olha o nível. Isso é muito sério aqui que eu estou falando. Eu estou falando com isso com muito temor. Muito temor. Ou seja, foi difícil. Ele falou que foi muito difícil ele completar os um terço. Ou seja, teve gente que passou raspando, que está entrando raspando assim. Porque quando a gente fala que adúltero não herda, que, aliás, a gente não, que a Bíblia fala que adúlteros não herdam, mentirosos não herdam, etc, etc, como está a listinha ali, em vários, no Novo Testamento, em Apocalipse, etc. As pessoas parece que elas não acreditam muito nisso, porque o que a gente mais vê hoje é divórcio, principalmente no meio cristão, que se dizem cristãos, né? Que se comportam como falam que são cristãos. O que mais você vê hoje é gente falando, eu sou cristão. Não adianta você falar que você é cristão se você não vive os passos de Cristo. Para você se auto-intitular cristão, você precisa seguir os passos dele. Senão você não é. Não importa se você tem uma emoção, eu gosto, eu amo Jesus, mas se você não segue as leis dele, você só segue aquilo que lhe convém. Como fala em Êxodo ali 12, ele fala ali que é para comer o cordeiro inteiro, não só as partes que lhe interessam. E comer, ninguém gosta de comer as vísceras, as coisas, cabeça, ninguém gosta de comer disso. Ali ele era um símbolo do que ele estava querendo dizer. É para comer, é para seguir toda a minha lei. Não é só o que você quer. Ou segue tudo, ou não segue nenhuma. Então, a gente vê, o que mais a gente vê hoje é muita apostasia, é muita zombaria, é gente falando que é cristão, sendo que faz as maiores barbaridades, sujando o nome de Cristo.
Então é uma coisa muito, muito doída isso, você ter que escutar isso, né? Que foi difícil completar os 1/3, embora eu entenda. Às vezes eu ficava pensando, onde tá essas pessoas que eu não consigo ver? Não que eu me sinta digna, eu não me sinto digna de ir para o céu, mas eu peço a misericórdia e eu faço como ele está falando ali em Apocalipse 22, para se limpar, se santificar mais ainda. Então, se você está vendo alguma coisa de errado assim, fala logo. Ó, é isso que eu faço. Se eu tô vendo alguma coisa que eu tô indo pro caminho ali que não é de Deus, eu já falo na mesma hora, já confesso na mesma hora, já me limpo na mesma hora, porque eu sei, se eu ficar ali mais 1 minuto, eu tô lascada, entendeu? E é assim que o diabo vai levando as pessoas. E tem gente aqui que tá escutando esse vídeo que Deus mandou você falar com uma pessoa e você não falou. Então, se Deus mandou você falar e você não falou com a pessoa, e se a pessoa morre hoje, como é que faz? E ela tinha que escutar justamente o que ele pediu para você falar. Então corre, não importa quanto tempo já passou, corre e fale. Porque por experiência própria, eu já levei muitos puxão de orelha de Deus, passei por muitas situações no começo, quando ele pedia para eu falar e eu não falava. Não é nem por vergonha, porque eu não tenho vergonha do evangelho, mas por ser muito tímida. Eu era muito tímida de achar, ficar falando, será que eu vou falar tudo errado, não sei o quê. Não importa, fale. Eu aprendi isso, que eu tenho que falar, não importa como, fale. Porque eu entendi isso, que além da pessoa estar dependendo daquilo dali de escutar, às vezes pode ser a última chance da pessoa, e tem aquilo que Deus não tem muitos para ele usar. Então, se ele está pedindo para eu fazer uma coisa, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou falar? Eu não tenho medo, eu tinha, não tenho mais, de que as pessoas pensem de mim, achem que eu sou louca, que eu sou fanática, etc e tal. Tô nem aí para isso. O que importa é você estar bem com Deus e ponto. Não importa se você vai ser odiado, se vai ser perseguido, vai ser caluniada, não importa. Fale. Fale. Porque a vida de uma pessoa pode estar na tua mão. E como ele fala em Ezequiel 33, se eu mandar você falar e você não falar, eu vou cobrar o sangue dessa pessoa nas tuas mãos. Então, não queira isso. Vamos falar. Não importa. Não importa o resto. Fale. Falta pouco tempo, gente. Pouco tempo. E são pouquíssimos, como eu escutei hoje, que vão subir desta geração. Então, vamos correr. Vamos se santificar. Vamos se limpar. Vamos correr para Cristo, porque ele falou que em Zacarias 3:8-9 que esses 1/3 ele ia refinar. Então, para a gente aguentar esse refinamento dos últimos dias, a gente tem que estar firme na palavra, escutando e ser a Bíblia, seguindo os passos de Jesus fielmente e ser a Bíblia que o povo tem que ler, que as pessoas olhem para você, olhem para nós e veja ele, veja a Bíblia, que seja a Bíblia que elas não leem, né? Em nome de Jesus. Então que a gente possa estar firme com o Pai. Eu já escutei muito pranto dele, muito choro, porque para ele é muito difícil ver a criação dele não seguir coisas tão simples que ele pede. Muito pelo contrário, prefere viver uma vida miserável, para não dizer outras coisas. Então, que Deus nos capacite, nos revele cada vez mais o que Ele quer revelar, nos fale cada vez mais, para que a gente possa alertar cada vez mais as pessoas e que as pessoas possam correr para Ele, porque falta pouco tempo. E que Deus tenha misericórdia de todos nós.